Olá, bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Alexandre e este é o Circuito VBA. E na videoaula de hoje, nós vamos ver como é que o VBA trabalha com os números. Então, nós vamos lá para a nossa telinha de código, para o VBE, o editor do VBA, e vamos mostrar aqui como é que são feitas as operações. As primeiras operações que a gente pode fazer aqui, soma, subtração, multiplicação e divisão. Não tem muito segredo. Por exemplo, eu coloquei aqui, criei uma sub de nome teste, sub, e no meio eu coloquei aqui uma message box, MSG box. Aqui eu vou colocar, por exemplo, 1 mais 1. Notem que eu não estou me preocupando em declarar variável, nada daquilo que a gente viu na aula anterior, tá bom? Pois a gente vai ver como é que trabalha com isso melhor. Então eu vou mandar executar 1 mais 1, resposta 2. Se eu colocar 1 menos 1, resposta 0, né? Tranquilo. Bom, e a multiplicação? Como é que faz? Vou colocar aqui 10 e 10. Qual que é o símbolo da multiplicação? Não é o x, ok? O símbolo da multiplicação é o asterisco. Então, 10 vezes 10 dá 100, dá 100. E a divisão? É a barra de divisão, tá? Não é nem os dois pontos e nem barrinha, aquele sinal dividir mais tradicional. O único símbolo de divisão que o VBA aceita é essa barra. Então, 10 dividido por 10 dá 1. Tá certo? Muito bem. Agora nós temos aqui, por exemplo, algo que pode ser um pouco estranho, que é a potência, a potenciação. Qual que é o sinal da potência? É o chapeuzinho aqui ou o sinal de circunflexo. A base é esse número que fica do lado esquerdo, esse 10. Vou pôr o 5 aqui para diferenciar. E o expoente é o que fica do lado direito. Então, tal como está escrito aqui, nós temos a operação 10 elevada à quinta potência, deve dar 1 seguido de 5 zeros. É isso aí. Como é que eu faço raiz? Se for raiz quadrada, tem dois jeitos. Se for qualquer outra raiz, tem só um jeito. Você vai fazer a potência como deveria, só que dentro você vai colocar um parênteses aqui no lado do expoente, dentro desse parênteses vai ser 1 elevado, 1 dividido por alguma coisa. Por exemplo, 10 elevado a meio, né, a 1 dividido por 2 é a mesma coisa que raiz quadrada. Tá certo? Essa é a raiz quadrada de 10. Se eu quiser a raiz terceira de 10, por exemplo, eu coloco 1 dividido por 3. Essa é a raiz, tá bom? Essa conta é interessante de potência e de raiz porque, por exemplo, para números, vou pôr aqui 1,12. Eu tenho uma taxa anual aqui de juros de 12% ao ano. Qual que é o valor da taxa mensalizada? Eu tenho que fazer uma raiz 12 aqui, tá certo? Vou dar um OK, ó. É a taxa com 1 na frente, 1,12 elevado a 1,12. 1 dividido por 12. A taxa mensalizada não é 1%, é 1, esse monte de quebradinho aí. Tá certo? Uma forma que tem também de tirar a raiz, mas só a raiz quadrada, é através da palavrinha-chave SQR, tá? Então, por exemplo, raiz quadrada de 4. Quanto que é? 2. Raiz quadrada de 25. Quanto que é? Dá 5, né? Então, para constar. E uma última coisa nessa primeira etapa que vale a pena lembrar é o sinal de negativo. Por exemplo, se eu quiser fazer um número 1 negativo, coloco o negativo na frente dele, menos 1, menos 1. Tranquilo? Funções de arredondamento. Aqui já começa a ficar um pouco mais interessante a nossa conversa. Tenho 1, 2, 3 funções. Primeiro, o arredondamento em si é através da função round, né? Arredondar. Então, como é que funciona? Eu tenho um número aqui, por exemplo, 3.1416, o meu número π. Lembrando que o separador de decimal para os números é sempre ponto e não vírgula. Então, eu estou vendo aqui nesse texto que está em amarelo, o primeiro parâmetro que apareceu em negrito é o número, né? Number. Aí eu coloco uma vírgula e o segundo parâmetro, que é opcional, é o número de dígitos. Ok? Então, se eu quiser arredondar esse número com 2 casas decimais, eu coloco round, primeiro número, vírgula, 2. Esse parâmetro aqui são as casas decimais. Vou executar aqui o meu programa. Ele arredondou para 3.14. Como é que é a regrinha de arredondamento mesmo? Se o último número, ou o número que você vai arredondar, for de 0
até 4. Então, de 0 a 4, arredonda para baixo. De 5 a 9, arredonda para cima. Tome cuidado com números negativos, que isso se inverte, tá bom? A segunda função que eu gostaria de mostrar para vocês é o fix, que seria algo como fixar, né? Deixa eu escrever aqui. Fix. Quais são os parâmetros? Um número qualquer, 3.1416. O que o fix faz? Ele também arredonda, faltou o parênteses fechamento aqui da message box. Que resultado que ele me dá? Só que aí ele me dá só a parte inteira do número e despreza a parte decimal. E a terceira função é o int, de inteiro. Vamos ver que parâmetros que ele pede. Ele me pede um número, então 3, 14, 16. E vou dar o play aqui também, ele me dá a parte inteira do número. Qual é a diferença entre int e fix? O fix, ele extrai a parte inteira do número. O int arredonda esse númerozinho aqui para baixo, tá bom? A princípio, dá o mesmo resultado. Então, nós temos três funções de arredondamento. A função de arredondamento propriamente dita, que é o round, né, arredondar, em que eu coloco um primeiro parâmetro, que é o número que eu quero arredondar, vírgula, o segundo parâmetro, que é o número de casas decimais. E o int e o round que me dão, o int e o fix que me dão a parte inteira do número. Outra questão matemática é a questão trigonométrica. Falar, eu não uso. Tá, mas se um dia usar, fique sabendo que o VBA nativamente tem só três funções trigonométricas: seno, cosseno e tangente. E o seno é como se escreve na língua inglesa, é S-I de igreja N. E o número que você vai colocar ali como parâmetro, ele é em radianos, tá? Ele não é em graus. Por exemplo, se eu colocar aqui 45, ele não é em graus, eu preciso converter. Como é que eu converto? Eu multiplico por π, que é 3.1416, e divido por 180. Então, se tudo deu certo aí na minha digitação, note que ele colocou aqui a primeira letra maiúscula da função. Então, eu tenho aqui seno de 45 graus, só que eu converto para radianos, tá? Que é multiplicado por π dividido por 180. Seno de 45 dá 0,7071. A outra função é o cosseno, como eu já havia dito, dá o mesmo resultado para 45. E a terceira função nativa é a tangente, que se escreve tan. E a tangente de 45 é 1, tá? Seria 1. Aqui nós estamos usando, o próprio VBA está usando um número de ponto flutuante de duplo, né? Um double, de dupla precisão. Por isso esse número de casas decimais. E por que não deu 1 direitinho? Porque eu estou usando um número π aqui arredondado na quarta casa decimal. Tá? Em relação à função inversa de arco tangente, por exemplo, de arco, né? Arco seno, arco tangente, arco cosseno, etc., a única que existe é a função ATN, que é o arco tangente. Então, e você dá o resultado aqui, por exemplo, do valor da tangente. Se eu quiser, por exemplo, tangente de 1, que ângulo que tem a tangente de 1? Aí ele vai dizer, é o ângulo 0,785 radianos, tá? Então essa resposta é em radianos. Como é que eu converto para graus? Eu multiplico por 180 e divido por π. Se essa conta estiver certinha, a nossa resposta agora deve ser 45, né? 44,9999 por causa do arredondamento de π na quarta casa decimal que a gente fez. Em relação a logaritmos, também temos só duas funções e elas são relativas ao logaritmo neperiano, ao logaritmo natural, tá? Não tem função nativa de logaritmo base 10, por exemplo. Então são duas funções. O número de Euler elevado a um expoente, que é o exp, né? Muito comum em qualquer linguagem de programação, que dá 2,72, se eu não me engano, 27182. E a função inversa, que é o logaritmo neperiano. Só que aqui no VBA, a função foi definida como log, então precisa tomar bastante cuidado, tá? Logaritmo de 1, não importa a base, é 0, tá certo? Então, logaritmos. Nativamente eu tenho só o número de Euler e o logaritmo natural, só que ao invés de ln se escreve log. Os demais logaritmos e funções hiperbólicas, se você precisar, você precisa desenvolver as suas próprias funções dentro do VBA. E, continuando aqui, nós temos a conversão de tipos. O que é isso?
Conversão de tipos acontece quando a gente quer transformar um tipo, obviamente, em outro tipo, certo? Nós vimos na aula anterior quais são os tipos de dados. E agora nós vamos ver como é que eu converto, quais são as funções que eu converto um tipo, por exemplo, o tipo string, que é texto, num tipo numérico qualquer. As funções que eu tenho aqui de conversão são para byte, para inteiro é cint, aí o número aqui ou o texto. Para número longo é clng, coloco o número aqui dentro. Para número decimal, cdec. Para número currency, né, que é moeda, secur. Abri e fechei. Para número de ponto flutuante, precisão simples, csng. E o de precisão dupla é o cdbl. Tá certo? Isso cobre a maioria dos números, tem o byte também. Mas, por exemplo, eu tenho um texto ou eu tenho, sei lá, um dia de uma data e quero converter no número, eu preciso usar essas funções de conversão a partir do momento que a gente estiver declarando as variáveis. Se eu usasse essas conversões aqui, elas não fariam muito sentido, porque são todos os números que eu coloquei aqui vão ser declarados como variante, porque eu não declarei nenhum número, não coloquei o option explicit, ok? E por último, ainda a respeito de números, temos os números aleatórios. Às vezes você precisa gerar números aleatórios num jogo ou como se fosse fazer um sorteio, alguma coisa assim. Você precisa de duas funções. Primeiro, uma que chama randomize, que ela inicializa o gerador de números aleatórios. E a segunda é a rnd. Eu vou colocar um número 1 aqui. Tá? Note que esse randômico é de precisão simples. E ele vai me exibir, msgbox, um número aleatório entre 0 e 1. Se eu não colocar nada aqui, deixar só o RND, ele sempre gera de 0 a 1. Se eu colocar um número qualquer aqui, por exemplo, 10, ele vai fazer o número aleatório vezes 10. Então vamos dar um OK aqui. Aqui ele gerou um número aleatório qualquer. Outro número aleatório. Tá vendo? Cada vez que eu clico aqui, ele gera um número aleatório. Como eu falei, isso é importante para simulação, para geração de jogos. Tá bom? Então, por enquanto, por hoje, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Prestem atenção com os números, porque eles costumam ser fonte de erro quando a gente não presta atenção, tá bom? Ou a gente presume, por exemplo, que o VBA tem todas as funções trigonométricas e logaritmas, e não tem. Então, se você gostou, curta, compartilhe, divulgue e até a próxima videoaula.